Olá, profissional de saúde! Seja muito bem-vindo ao ciclo de lives que começa hoje e tem como assunto principal fitoterapia com foco em saúde da mulher. O meu objetivo aqui é conduzir você, profissional de saúde, a transformar o seu atendimento e a sua carreira através da fitoterapia aplicada à saúde da mulher. Eu começo desmistificando a fitoterapia. E por que eu escolhi começar com este assunto? Primeiro, porque há uma grande confusão em alguns conceitos da fitoterapia que eu pretendo esclarecer um pouco com vocês aqui. Tá? O primeiro deles é a confusão de que homeopatia e fitoterapia são a mesma coisa, né? Ou são próximos, similares, ou quem trabalha com fitoterapia trabalha também com homeopatia, né? Isto não é verdade e são conceitos bastante opostos, na verdade. A fitoterapia é uma estratégia que se utiliza da alopatia, isso mesmo, né? E a homeopatia, como o próprio nome diz, né, se utiliza da homeopatia. São coisas opostas, homeopatia e alopatia. Na homeopatia, eu posso utilizar, inclusive, outras substâncias que não plantas medicinais. Na fitoterapia, eu utilizo apenas plantas medicinais. O conceito de fitoterapia, um conceito que foi validado pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, a gente tem publicações, né, nessa área, fala que a fitoterapia é a utilização das plantas medicinais, né, então plantas que têm atividades terapêuticas, né, partes dela ou sua totalidade, sem a adição de substâncias ativas isoladas, mesmo que de origem vegetal. Então é a utilização das plantas medicinais, né, plantas então que tenham recursos terapêuticos, e quando eu utilizo um princípio ativo isolado, já não é mais fitoterapia. Né? E o conceito diferente da homeopatia é que na homeopatia eu utilizo sempre semelhantes em doses homeopáticas, né? A gente até utiliza esse termo, vou dar em doses homeopáticas, quando eu quero dar algo muito, em pequenas porções, né? A fitoterapia não, ela utiliza doses muitas vezes terapêuticas aumentadas, doses que você vai ter aí o princípio ativo presente, que tem validação clínica, né? E que não tem esse conceito do semelhante. Ela tem justamente essa atuação como princípio alopático de utilizar algo, né? Então, por exemplo, para um controle de febre, eu vou utilizar algo que tenha ação aí para redução, né, dessa pressão dessa febre, né? E para controle da pressão arterial, eu posso utilizar algo que vai então ter uma ação para redução, nada que tenha ação semelhante, como é o caso da homeopatia. Tá? Então essa é uma primeira diferença, digamos assim. A outra confusão que se faz bastante é achar que fitoterapia é só chá, né? Que quando se fala em utilizar plantas medicinais e fitoterápicos, a gente está falando só da utilização da forma de chá, o que não é verdade, né? A fitoterapia, ela inclui uma série de possibilidades. Uma delas, se for feita de forma correta, é o chá medicinal. Mas vai muito além disso, porque as plantas medicinais, né, e a utilização principalmente dos medicamentos fitoterápicos é utilizar a planta, né, já dentro de uma cápsula, de um sachê, de um chocolate, de uma tintura, de um xarope, enfim, de diferentes formas farmacêuticas, né, e muitas delas já consideradas medicamentos fitoterápicos industrializados, inclusive. Tá? O que confere um medicamento, uma planta medicinal ganhar, né, o caráter de medicamento fitoterápico industrializado é ele porque ela já tem estudos de eficácia e de segurança de uso. Tá? Então, ele pode ser registrado já por uma indústria, por exemplo, como um medicamento fitoterápico. Então, a fitoterapia não é só a utilização da planta na forma de chá, né? E sim a utilização nessas diferentes formas. Outra coisa importante da gente dizer, né, é que não se trata de acreditar em fitoterapia, já que ela é uma estratégia terapêutica, né, um recurso terapêutico para algumas profissões e que está super validada já em publicações internacionais, em publicações aqui, né, a nível Brasil também, tanto no Ministério da Saúde, quanto na Anvisa, quanto em artigos científicos, a gente tem a fitoterapia como uma
validação. E aí a gente vai para um ponto importante também, né? Que essa validação, ela veio, né, de órgãos, por exemplo, né? Começou-se a estratégias, né, de trabalhar a fitoterapia, que é uma prática integrativa e complementar. Então, uma prática integrativa e complementar, né? Isso quer dizer que ela pode ser uma estratégia terapêutica, né, das diferentes formas de utilização. E a gente confere o título de prática integrativa e complementar à fitoterapia porque em 2006 a fitoterapia entrou dentro de uma política nacional, né, de práticas integrativas e complementares, e a partir daí uma política específica de plantas medicinais e fitoterápicos. Isso, uma política feita pelo Ministério da Saúde, né? Publicações do Ministério da Saúde, né? E publicações da Anvisa aí que norteiam quais são, por exemplo, as plantas exclusivas para prescrição médica ou não. Né? Então, essas validações desses nossos órgãos reguladores e do Ministério da Saúde permite que a fitoterapia esteja inserida hoje dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do SUS. Em atenção primária, né, e muitas vezes em atenção secundária. Então, você, por exemplo, eu sou coordenadora de um ambulatório dentro de um hospital federal, né, o Hospital Federal do Andaraí, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente trabalha, né, é um ambulatório que é um ambulatório escola da Associação Brasileira de Fitoterapia, aonde nós trabalhamos com fitoterapia em atenção ali aos pacientes, como sendo a estratégia principal de atendimento com os pacientes. E aí a gente consegue utilizar a fitoterapia nas mais diferentes patologias. Lá nós temos pacientes oncológicos, pacientes de clínicas metabólicas, né? Muitos pacientes encaminhados da ginecologia, porque é algo que a fitoterapia pode ter uma resposta clínica muito importante, né? E é um ambiente escola para os diferentes profissionais de saúde, o que faz com que a gente, né, entre nesse tema prescritor em fitoterapia. Quem são os prescritores em fitoterapia? Então, a gente tem hoje, né, alguns profissionais de saúde que podem prescrever fitoterápicos. Então, o médico, ele é um prescritor de fitoterapia. O Conselho Federal de Medicina colocou, né, a fitoterapia como um recurso terapêutico para o médico, desde que, obviamente, ele tenha conhecimento na área. O nutricionista, ele é um prescritor de fitoterapia. O Conselho Federal de Nutrição também, né, colocou a fitoterapia como uma especialidade do nutricionista, desde que tenha os requisitos básicos para poder prescrever fitoterápicos. E aí tem uma diferença entre prescrever fitoterápicos de forma magistral ou prescrever as plantas medicinais na forma de infusão, decocção e maceração, que é o chá medicinal. O farmacêutico é um prescritor de fitoterapia de acordo com o seu conselho. O fisioterapeuta, né, fisioterapeuta pélvico, que trabalha muito com saúde da mulher, é um prescritor de fitoterapia também, desde que siga, obviamente, os padrões lá e o mínimo que o seu conselho pede. O enfermeiro também, desde que faça, né, as especializações na área, também é um prescritor em fitoterapia. Importante dizer que todos os conselhos alertam para isso, que você tem que ter conhecimento na área da prescrição para poder, né, prescrever fitoterápicos, principalmente quando se trata de fitoterápicos magistral, né, ou fitoterápicos industrializados, que quando você sai desse conceito que é só a utilização do fitoterápico na forma de chá, né, da planta medicinal na forma de chá, melhor dizendo. Quando a gente utiliza na forma de chá, a gente está falando da planta medicinal, não necessariamente do fitoterápico. Quando ganha o status de fitoterápico, aí você vai utilizar ele na forma de medicamento fitoterápico da indústria, né, e você pode prescrever também os insumos de produtos fitoterápicos, né? Seja a planta em pó ou a planta num extrato seco concentrado, num extrato seco padronizado, dentro de diferentes formas farmacêuticas que a gente pode utilizar, né? Como eu já disse aqui, cápsulas, sachês, xarope, tintura, enfim, as diferentes formas farmacêuticas da utilização do fitoterápico. Então, tem que se ter o conhecimento primeiro, né? Para escolher corretamente qual a planta utilizar, de acordo com a patologia que o meu paciente traz.
e depois poder saber fazer a combinação correta destas plantas medicinais. E aí sim, de posse disso, desses conhecimentos, né, as estratégias terapêuticas diferentes para os diferentes tipos de paciente é o grande diferencial que vai trazer aí o respaldo para você modificar a sua conduta e a sua forma de trabalhar com seus pacientes. Tá? Eu costumo dizer que a fitoterapia, na minha profissão, né, eu como nutricionista, fez um grande diferencial aqui, né, porque eu consigo ter, por exemplo, um paciente que vai conseguir seguir o meu plano alimentar com muito mais certeza e com muito mais segurança, se, por exemplo, eu consigo tratar ou controlar ou alguns sinais e sintomas que impedem com que ele siga esse plano alimentar. Quando eu tenho uma mulher menopausada, por exemplo, no consultório, que a gente sabe, né, que o ciclo, né, que leva ao climatério, ele cursa aí com o aumento de peso do paciente, então ele procura muito nutricionista, né? Cursa com algumas sinais e sintomas aí presentes do climatério, fogachos, né? Secura vaginal, enfim, agora o ginecologista deve saber muito o que eu tô falando, porque é uma queixa muito presente na clínica, né, que o paciente, a mulher traz pra gente, né, a mulher menopausada vai trazer. Então, a fitoterapia, ela pode vir nestas diferentes causas, né, nesses diferentes controles aí que eu preciso ter, seja para controlar um fogacho de uma paciente, seja para melhorar a libido dessa paciente, seja para melhorar a lubrificação vaginal, que a gente sabe que secura vaginal também é algo presente nessa paciente. Então, ou para controlar essa ansiedade, esse momento de tristeza, que a gente sabe que mexer nessa questão hormonal também desregula vários outros hormônios importantes, né, e alguns deles responsáveis pelo humor. Então, isso, né, a fitoterapia nos permite quando a gente consegue fazer uma combinação de plantas adequadas. Quando eu consigo fazer uma combinação de plantas adequadas, né, e sei fazer essa combinação de plantas adequadas, eu consigo ter uma resposta clínica muito mais eficiente para o meu paciente. Né? E aí é o que eu acho que é o grande diferencial da fitoterapia e o grande diferencial dentro de uma conduta, uma estratégia correta do fitoterápico, né? Quando a gente ensina, né, o prescritor, enfim, né, ou quando eu dentro da minha clínica com o meu paciente consigo fazer com que eu faça essa combinação de plantas adequadas e consiga ter uma estratégia terapêutica adequada para o meu paciente, para o meu prescritor, né? Então, a gente começa, obviamente, no fazer correto, no aprender a fazer correto. O que é esse aprender a fazer correto? É estudando para fazer corretamente, né? Não é pegando dicas na internet de como se fazer ou achando que eu conheço a planta e porque eu conheço a planta é suficiente para eu fazer a correta prescrição, né? Não basta simplesmente conhecer a planta medicinal, né? É preciso, né? Quando se trata de prescrição de fitoterápicos, é preciso saber qual é a parte da planta utilizada corretamente para prescrição, né? É preciso saber o nome científico da planta, né? Por quê? Porque a gente tem diferentes plantas que conhecemos com o nome popular e que são espécies completamente diferentes, né? A gente pode pegar um exemplo do boldo, por exemplo, né? O boldo, com certeza você conhece muitos tipos de boldo, né? A gente tem diversas espécies de boldo no Brasil, né? E nenhuma delas é o Pelmus boldus, que é o conhecido boldo do Chile, que é onde a gente tem mais estudos e validação científica, onde a gente tem os extratos, né? Onde a gente vai ter diversas publicações, onde nós temos medicamentos fitoterápicos já, né? Então, aquele boldo que você tem plantado no quintal, com certeza não é o Pelmus boldus, né? Mas como que a gente sabe disso, né? A gente sabe disso
porque você primeiro conhece a planta, tem estudos ali mostrando que essa planta, né, é um boldo diferente, que vai ter atuação diferente. Então, quando eu faço a prescrição, eu posso simplesmente escrever boldo nessa prescrição? Não, né? A farmácia de manipulação não vai saber nem do que eu estou me referindo, e muito menos o paciente, se ele for comprar droga vegetal, então, não mesmo. Então, eu preciso saber qual é o nome científico, de que boldo que se trata, né? Qual é a parte utilizada dessa planta, né? Aqui a gente está falando, né? Até inclusive, ok, fica mais fácil, que são plantas que a gente utiliza a folha dela, né? Mas tem plantas que nós utilizamos diferentes partes para diferentes coisas, né? Diferentes sinais e sintomas. Então, por exemplo, uma laranja, que a gente tem validação já de estudos no sistema metabólico, ela vai, uma parte, se eu utilizar o fruto, eu vou ter resposta clínica para um sistema metabólico. Se eu utilizo a folha dela, eu vou ter resposta clínica para sistema respiratório. Então, são coisas distintas. Então, primeiro, nome científico da planta. Segundo, parte utilizada. Né? Aquela planta medicinal, né, a parte que eu estou utilizando é a parte correta da planta? Terceiro, tem extratos desta planta? Ou eu tenho que utilizar o pó dela? Né? Tem extratos padronizados? Qual é a padronização? Né? Qual é a dose mínima e a dose máxima que eu tenho que utilizar para essa planta? Qual é, se eu combinar ela com outras plantas medicinais, eu preciso modificar essa dose ou eu posso colocar a mesma dose que eu vinha utilizando antes? Então, e aí, quais são as plantas que eu consigo combinar, que eu não vou ter uma ação antagônica, por exemplo, né? Eu quero que meu paciente melhore a disposição, então eu vou colocar uma planta que tenha uma ação estimulante. Mas o meu paciente tem insônia. Será que eu posso combinar essas plantas juntas na mesma formulação? Uma planta para insônia com uma planta para melhora do metabolismo? Quais são os cuidados que eu preciso ter quando eu combino plantas medicinais? Ao mesmo tempo, tem algumas plantas que são interessantes de serem combinadas, né? Que você tem uma melhora da biodisponibilidade quando é associado. E esse é o que eu pretendo te ensinar, né, nesse ciclo aí de palestras que a gente vai fazer, de lives, enfim, né, que nós vamos fazer mostrando a forma que a gente, né, falando, né, da forma correta e como a gente precisa prescrever fitoterápicos para você ter um diferencial na sua clínica, né, para você realmente ter uma resposta, porque o que é o diferencial nosso enquanto profissional de saúde, né, na nossa clínica com o nosso paciente, né? O primeiro é o resultado que você vê, né? Então você consegue perceber que você teve resposta clínica ou que você teve, conseguiu alcançar o seu objetivo quando o seu paciente relata que aquela modificação que você fez, que aquela combinação que você fez das plantas medicinais teve uma resposta satisfatória na clínica. Conseguiu controlar os sintomas, conseguiu controlar as estratégias, né? Os sinais, sintomas, a patologia, enfim, que aquele paciente te traz, né? Essa é a primeira coisa que você observa quando você começa a prescrever fitoterápicos de forma correta, que você vai encontrar, né? Com o seu paciente, né? Trazendo para você os frutos aí de uma boa prescrição. Então esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que você vai se destacar no mercado de trabalho, porque você vai ser um profissional que vai ser referenciado por outros profissionais por trabalhar com fitoterapia, mas também que você vai ser um profissional que vai ser referenciado por outros, né, pelo seu paciente para outros pacientes. Por quê? Porque você conseguiu o resultado que muitas vezes ele não conseguiu com inúmeros pacientes, né? Com inúmeros outros profissionais, melhor dizendo. Né? Você conseguiu esse resultado. Isso é algo que também acontece com bastante frequência na minha clínica. Muitas vezes eu recebo pacientes que dizem que já foram a inúmeros profissionais e que não obtiveram a resposta clínica
suficientemente adequada para conduzir ali e resolver, né, ou ajudar a controlar os sintomas. Quando se trata de saúde da mulher, por exemplo, né, a gente pode pensar desde o início, né, da menarca lá, controlar aquele ciclo menstrual, muitas vezes que está bem desregulado, né? Controlar os sinais e sintomas que vêm com esse ciclo menstrual, né? Com estratégias específicas ali, e que se estende até o climatério, né? Aonde nós temos, por exemplo, mulheres que ganham peso com muita frequência, mulheres que reclamam, né, de uma insônia que veio com o climatério, mulheres que vão ter ali a sua libido diminuída, né, e vários outros sinais e sintomas que podem estar presentes e que a fitoterapia pode te ajudar a controlar. Eu comecei na menarca e acabei no climatério, mas no meio disso a gente tem outras tantas condições clínicas específicas do controle da saúde da mulher, né? Que passa aí por gestação. Quais são as plantas que eu posso utilizar na gestação? Isso é algo importante também para a gente falar, né? Gestação, lactação, será que tem plantas específicas para ter o controle? Se eu tenho uma mulher, por exemplo, com síndrome do ovário policístico, com SOP, o que eu posso controlar com as plantas medicinais, além da alimentação, que a gente sabe que é muito importante nesse período, mas o que as plantas medicinais também podem trazer ali de benefício para essa minha paciente, né? Durante esse ciclo ali do controle da TPM, por exemplo, se a minha paciente traz uma queixa muito grande, né, de TPM, que durante esse ciclo da TPM ela costuma ter muitos episódios de compulsão, né, aí presentes, ou que ela costuma ter uma dor abdominal muito forte, então uma cólica muito forte associada, que a gente sabe que é em função aí também, né, de contrações uterinas por liberações específicas aí hormonais que a gente tem. Então, a fitoterapia, ela, né, a utilização das plantas medicinais e dos fitoterápicos, ela pode vir para modular esses diferentes momentos, esses diferentes episódios aí da clínica do seu paciente, né? Então, a pergunta que você deve estar se fazendo é: será, né, que vale a pena investir o meu tempo, né, e o meu dinheiro para estudar fitoterapia, né? E como prescritora em fitoterápicos, como uma profissional que alcançou muitos lugares com a fitoterapia, eu posso dizer, como uma professora na área, eu posso dizer para vocês que vale, né? Que vale o seu tempo, o seu dinheiro, a sua dedicação, a sua atenção a essa prática, que é uma prática integrativa e complementar, né? Validada pelos diferentes órgãos reguladores, sejam de conselhos como o Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, enfim, Anvisa, né, que regula aí o fitoterápico e outros demais que regulam o profissional, o prescritor, né? É um recurso terapêutico validado e importante, né? E que quando a gente vai para a resposta clínica, eu posso te dizer ainda mais que é algo que eu vejo no dia a dia com os meus pacientes, né? E que vejo no retorno dos profissionais de saúde que aprenderam comigo, né? Que vieram até mim para aprender fitoterapia, né? Os profissionais de saúde me trazem todos os dias a sua clínica também, os relatos da sua clínica, mostrando, né, que tiveram uma resposta com seus pacientes, que conseguiram ter o reconhecimento de outros colegas, né, de outros profissionais, com a utilização, né, a troca que conseguiu fazer dentro da sua estrutura clínica, né, dentro do seu seus contatos, né, do seu networking ali de outros profissionais. Então, sim, né, é algo que eu posso dizer para vocês que a gente
deve dar uma atenção e deve dar um tempo, se permitir tempo para estudar fitoterapia. Com base nisso, eu convido vocês, né? Começamos hoje com uma pequena introdução para a gente falar o que é a fitoterapia, aonde ela está inserida, né? E os cuidados que a gente precisa ter para a prescrição, o que a gente precisa observar na prescrição, né? Mas no decorrer desses próximos 3 lives que a gente vai fazer aqui, né? No dia 4, 9 e 11 ainda, né, que estaremos presentes aqui sempre às 20 horas, nós vamos falar da fitoterapia, né, casos clínicos, trazendo um pouco de casos clínicos para vocês, para mostrar como a fitoterapia pode ter uma resposta terapêutica para a saúde da mulher, principalmente, né? O quanto outros profissionais de saúde conseguem utilizar a fitoterapia na sua conduta clínica, então a forma que eles conseguem utilizar na sua conduta clínica, né, para que você se torne, né, levar você para esse caminho de ser um prescritor de fitoterapia e poder modificar aí o seu atendimento e a sua carreira prescrevendo fitoterápicos na saúde da mulher. Convido vocês também para o dia 18 de janeiro, onde eu vou fazer um workshop, né, específico sobre fitoterapia na saúde da mulher, também gratuito, né, mas para isso você precisa se inscrever, então eu convido você para se inscrever aqui no link da bio, para estar comigo também no dia 18 de janeiro, né? Garanta sua vaga já nessa aula, que vai ser uma aula onde a gente vai poder ver aí todas as possibilidades também da prescrição em fitoterapia na saúde da mulher. Então quero ver vocês comigo aqui no dia 4, 9 e 11 de janeiro e especialmente no dia 18 de janeiro, onde a gente vai ter aí essa aula específica sobre fitoterapia na saúde da mulher. Então vamos fazer esse caminho juntos na prescrição de fitoterápicos para a saúde da mulher.